vocês. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eita, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um amém gostoso? Amém! Aí, valeu. Valeu. É um privilégio, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu estive aqui a convite do pastor Roster em 2013, em outubro de 2013, se não me falha a memória. E obrigado pelo convite para a gente retornar aqui de novo. Pastor Roster, grande amigo nosso, a gente se conhece desde 1996, tempo muito precioso que a gente teve lá no seminário. E a amizade do Roster é muito especial pro coração da gente. No passado, ele esteve conosco lá no aniversário da nossa igreja, na inauguração do novo templo, do novo espaço que a gente tem lá em Alphaville. Parabéns à igreja, jovem igreja, a idade do pastor, 36 anos de vida, é uma mocinha nova, bem nova, que já está frutificando e frutificando bastante no reino do nosso eterno Deus. Quero convidá-los para vocês abrirem as Escrituras no texto sagrado do Evangelho de João, capítulo de número 13. Acho que já está aí na tela. Tá não. Está chegando aí, daqui a pouco chega. Aí, chegou. Pode pôr o texto aí, por favor, para nós. Você pode acompanhar comigo aí, na tela? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Só as mulheres, por favor. Só os varões. Bom, como eu estou num contexto aqui de Brasília, quero lembrá-los de um comercial extraordinário da Caixa Econômica Federal. Vocês devem se lembrar, há deficientes físicos correndo numa pista e, de repente, um cai e se machuca. Quem lembra desse comercial? Tem uma galerinha, pouca gente, mas tem uma turma que lembra aqui. Os que estão lá na frente, imediatamente, eles voltam, pegam o rapaz e todos juntos cruzam a linha de chegada. E o lema é esse aí, pode colocar para nós na tela, esse que é o lema. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Nenhuma família vence nas lutas e nas tempestades sozinha. Nenhuma igreja vence as suas lutas e conquista os seus desafios, os seus desejos, os seus propósitos no reino sozinho. Ninguém vence sozinho. Quero lembrar um autor chamado Jean Vanier. Ele diz que viver com é diferente de fazer para. Vou repetir. Viver com é diferente de fazer para. Isso é o que significa a palavra discipulado. É viver com o outro. É desfrutar a vida com o outro. Através de uma verdade que é mútua. No exercício dos dons, na prática sincera e verdadeira do amor junto. Lado a lado. Não tem discipulado sozinho. Não tem como ser discípulo do Evangelho de Cristo sozinho, não dá.
Por isso, a realidade bíblica aqui apresentada por Jesus é uma realidade de convite para sermos uma comunidade da unidade e não da separação. Porque o nosso Mestre nos uniu para sermos um nele. Não é por acaso que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, Ele em mim, e vocês em mim, e eu em vocês. O Evangelho é a comunidade da unidade. É de gente ao lado de gente. É um ajudando o outro. Não é uma comunidade dos interesses individuais, da separação, de cada um para o seu lado, não. É o ajuntamento. Então, a comunidade tem uma missão. Não é para ela ficar estática, ela não é um fim em si mesma. Ela é uma comunidade dinâmica na presença do eterno Deus para mostrar a esse mundo perdido, caído, o que significa o amor divino na vida humana. E esse texto profundo da Escritura traz para nós essa ideia da unidade da igreja. Esse texto de João 13:35. Se você perceber a seção, Jesus está no cenáculo. E há 4 subdivisões nesse processo todo. O lava-pés. Jesus demonstra o significado da sua presença aqui. É o Deus da glória se rebaixando. E vejam a proposta do reino, do evangelho. A proposta é de um Cristo encarnado que desce, que se rebaixa. Pensa num negócio desse, gente. O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o dono de toda a glória, a segunda pessoa da Trindade, toda poderosa, altíssima, majestosa, digna de toda adoração, de todo louvor, lava os pés de miseráveis pecadores. Jesus pega uma toalha, pega uma bacia e lava os pés de gente que não vale nada. Não vale um conto furado em termos de estrutura. E a sessão começa assim. E dentro desse propósito divino, vem a predição da traição. Um de vocês que está aqui me entregará para eu ser morto, para eu ser crucificado. E aí vem o discurso da despedida como novo mandamento. E ele se apresenta como o caminho, a verdade, a vida, a paz. E aí ele sai do cenáculo quando ele dá sequência nos discursos no jardim do Getsemane. Que ele tem aquele momento crucial da sua oração. O texto fala que Jesus serve à humanidade através da sua morte e da comunhão mística, através da sua própria vida. E ele demonstra isso com um exemplo de serviço aos seus discípulos. E ele ensina para os seus discípulos que maior é o que mais serve, não é o que é servido. E ele é o exemplo profundo de como uma comunidade de discípulos deve viver e amar as pessoas que a cercam. E aí eu deixo o primeiro princípio para a nossa vida, que está aí muito bem exposto nesse versículo de número 35. Nós devemos ser conhecidos por viver o amor de Cristo. Você pode repetir isso aí? Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A condição
de sermos conhecidos como discípulos de Jesus é nos amando. Pensa nisso. Reflete sobre isso em todo o seu comportamento, em todas as suas ações, todas as suas atitudes. Você é identificado na sua vida, na sua jornada, na sua trajetória, como um discípulo de Cristo se você ama. Não tem outro jeito, gente. Não tem outra forma de fazermos missão, de apresentarmos a boa notícia para essa sociedade, lá em casa, no trabalho, no condomínio, na faculdade, na MBA. Não tem outro jeito a não ser amarmos. Não tem como sermos identificados como discípulos de Cristo, como aqueles que seguem a Cristo, se não amarmos. Não dá, não tem jeito. Por isso, os escritos de Paulo, olhando para o ensino de Jesus, amai-vos cordialmente uns aos outros. Amem sem hipocrisia, mas com verdade no coração. Primeira epístola de João. E é impressionante que eu e vocês sabemos de cor e salteado João 3,16. Todo mundo, porque Deus amou o papá, todo mundo sabe. Agora, e 1 João 3,16? O que diz lá? Nisto nós conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós. Logo, nós devemos dar a vida pelos nossos... meu amigo, minha amiga, esse negócio aí... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, beleza, é Deus, é lá de cima, é o patamar celestial. Agora, 1 João 3,16 não é muito comigo, não. Eu tenho que dar a vida, eu tenho que demonstrar esse amor divino, e eu sou conhecido quando eu dou a minha vida em favor dos irmãos. Rapaz, você está de brincadeira comigo, pastor? Esse negócio é só para Deus, só Ele. Não, não é só para Ele. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. A Trindade habita em nós. Somos o reflexo vivo de Jesus aqui na terra. É até duro esse discurso, mas nós somos os pequenos cristos, com o devido respeito ao nosso Mestre. Mas nós continuamos a missão de Cristo aqui na terra, que é proclamarmos através da nossa vida o amor dele. Por isso eu cito para vocês de novo Jean Vanier, esse escritor extraordinário. Ele diz que a vida comunitária é então o lugar onde se descobre a fraqueza humana do ser e se aprende a assumi-la. E essa prática só é de fato numa comunidade por causa desse elemento chamado amor. Amor não é sentimento, amor é mandamento. Jesus diz: vocês só serão conhecidos como os meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Então, quando nós lidamos com o amor, não visamos competição. Competição faz parte do ego, faz parte dessa obesidade, dessa natureza adâmica terrível, que quer impedir-nos de amar o outro incondicionalmente, de nos entregarmos para o outro incondicionalmente. Verdadeiros discípulos de Jesus não pensam em si mesmos. A vitória é sempre do grupo.
Não é o meu próprio sucesso, é o sucesso do povo. Não é eu aparecendo, mas é o nós. Vivemos para o sucesso do reino, para aparecer Jesus, para brilhar Jesus. É o reino em primeiro lugar. Nós nos entregamos para o reino. Nós amamos pelo evangelho. Nós nos entregamos por causa de Cristo. Não é para nós, é para o outro, é sempre para o outro. Para a glória do eterno Deus, para que a glória do Senhor Jesus seja manifesta através das nossas ações de amor. Quando uma comunidade vive de si para o lado, ela não exclui ninguém. Ela passa do egoísmo para o amor, da morte para a vida. Ela começa a aprender que não é um ninho de cobras, e sim, a casa de Deus, a casa do discipulado, do amor e da graça divinas. Nós somos chamados para isso. E aí nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. E aí nós olhamos para a fala de Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 1 em diante, quando ele diz: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o amor que é de cima e que vem para nós, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se aniquilou, se esvaziou, e achado nessa forma de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É comunidade da unidade, é comunidade que se abre para fora, para servir o outro, para trabalhar pelo outro. E isso é ser discípulo que ama. Quando Jesus afirma: se tiverdes amor uns aos outros, eu quero crer que Ele quis mostrar aos seus discípulos que somos feitos uns para os outros. Ele veio aqui para mostrar isso, que somos membros de um corpo. O corpo dele, que visa um amor de graça, bondade para com as pessoas que necessitam ser amadas, compreendidas e aceitas nas suas limitações. De novo eu cito esse fundador da comunidade Archer, no Canadá, um local onde se cuida de deficientes mentais. E ele diz assim, Jean Vanier: para saber se uma comunidade é fiel à sua visão original de amar, é preciso perguntar aos pobres que passam necessidade ao redor dessa comunidade. Em outras palavras, comunidade para mim é eu para a comunidade. Isso significa obedecer à ordem de Jesus sobre a prática do amor. Isso significa compreender essa fala de Jesus: nisto conhecerão que todos vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. A palavra de Jesus para mim e para vocês, ela é muito séria, gente. É um compromisso muito profundo. O amor a ser praticado aqui não é uma emoção passageira. É uma atenção ao outro que se torna um compromisso diário de uma aliança de pertencer. De pertencer ao outro de maneira mútua, verdadeira, sincera.
Por isso que, na perspectiva das Escrituras Sagradas, o amor é uma afeição da alma e não de um contrato, não um conceito. É algo real, é algo que tem a ver com as entranhas, é algo espontâneo do discípulo de Cristo, que tem esse impulso, corre nas veias do cristão o amor divino. Por isso que ele nasce lá em cima. Por isso que a Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele imprimiu dentro de nós, por graça, esse amor divino, para Ele ser manifestado para o outro. Por que tantas separações no nosso meio? Por que tanta crise? Tanto conflito no nosso meio? Se temos as Escrituras, se temos essa realidade impressa na nossa mente e no nosso coração pelo Senhor, isso aqui é muito sério, gente. Queremos identificar uma igreja como igreja de Jesus Cristo. Vejamos se ela ama. Não de palavras, como diz o escritor João na sua primeira epístola, mas por obra e por verdade. O amor é a verdade. Então, quando nós amamos, nós evidenciamos a verdade que está dentro de nós, que é Jesus Cristo de Nazaré, como João trabalha no seu texto sagrado. Amor de Deus derramado nos nossos corações para nós amarmos o nosso próximo. Dallas Willard diz num dos seus livros que discipulado não é viver em função de limites bem definidos, mas é uma questão de como eu faço a vida no reino. O que eu faço enquanto praticante do amor de Cristo é que me identificará como discípulo ou não de Jesus. Então, um discípulo que prega a cruz de Cristo é aquele que renuncia à sua própria vida e a dá todo dia para o outro, imitando a Cristo. Ser discípulo, então, é acolhermos os outros em amor como Cristo nos acolheu na presença do Pai. Interessante que em Romanos 15, versículo 7, às vezes a gente lê os textos e nós passamos despercebidos neles. Paulo diz que nós devemos nos acolher mutuamente, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. A Igreja Presbiteriana do Guará continuará a ser conhecida através do amor, através de gestos simples, de tocar nas pessoas, de falar de Cristo para elas, de socorrer pessoas que sofrem, pessoas que choram na alma com seus dilemas e com as suas lutas. Como podemos ser conhecidos como discípulos do amor? Eu nem sei onde está aqui, pode ir aí. Isso. Está aí, quando tratamos a comunidade como o lugar do perdão. Hoje à tarde, lá na casa do Valdir e da Marta, na hora do almoço, nós estávamos refletindo sobre o cuidado que a igreja precisa ter com aqueles que caem. E a gente falou sobre várias coisas. E você pode perceber que na comunidade há sempre palavras que entristecem. Tem um ou outro que fica chateado, fica desanimado, porque uma outra pessoa disse algo que foi duro e às vezes
não foi verdadeiro, porque aqui nessa comunidade, embora ela seja redimida e lavada pelo sangue precioso de Jesus, ela é constituída de pecadores miseráveis. Você pensa que um dia os seus pastores podem magoá-los? Podem. Podem. Por quê? Porque eles são filhos de Adão. Só por isso. E a gente se entristece na comunidade, e vocês também, em algum momento, podem machucar profundamente os pastores de vocês. Podem. Nós nos machucamos, nós somos feridos e ferimos. Por isso, viver junto tem que ter como primazia a cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós perdoamos o pastor Jefferson, perdoamos o pastor Roster, seja qual for a falha. E olhando para a cruz de Cristo, o pastor Roster olha para aqueles que o feriram e ele os perdoa em nome de Jesus. E pastor Roster e pastor Jefferson não falaram nada comigo, viu? Estou falando porque é aquilo que nós vemos em qualquer comunidade, só muda o endereço. Somos todos pecadores, falhos, e que precisamos da graça. Por isso eu quero dizer para vocês que a comunidade é o lugar da aceitação das pessoas com todas as suas falhas e pecados. Se Deus nos aceita, tranqueiras e quebrados como nós somos, por que nós não aceitamos os tranqueiras e caídos que ficam ao nosso redor? A igreja não é um clube onde as pessoas usam um serviço e vão embora, não. O clube promove encontros superficiais para as pessoas e momentâneos. A igreja promove encontros que nos treinam para viver para sempre com as pessoas. Viveremos com elas aqui na eternidade. Lá na eternidade sem a presença do pecado. Mas aqui já é o ensaio. Já é o treinamento para uma realidade que é eterna. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, um texto que nós conhecemos de cor e salteado. O amor não seja fingido entre nós, aborreçamos o mal e pratiquemos o bem, nos apeguemos ao bem, amando cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Porque esse é o tratamento da graça divina. A igreja é o lugar desse tratamento de perdão, de aceitação, onde as pessoas vêm todas quebradas e são reconstruídas. E os instrumentos divinos do eterno Deus somos nós. Por isso Jesus diz, nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes. Segunda forma da gente fazer isso, pode colocar, quando tratamos a comunidade como lugar onde a morte se transforma em vida. Que coisa extraordinária esse negócio chamado igreja viva. Resultado da obra do nosso Mestre que se entregou na cruz do Calvário por nós. Ele, por meio da cruz, produziu vida em mim e em vocês. Em nós. Eu vivo, vós vivereis. A igreja, a comunidade é esse lugar onde a morte se transforma em vida, onde a vida se manifesta. E onde a vida se manifesta tem discípulos autênticos de Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente que anda com Deus. A igreja é o lugar da vida, é o lugar onde as pessoas estavam mortas e encontram a vida e a plenitude em Deus Pai. Paulo fala que ele morre para si. Ele está crucificado em Cristo, e ele não vive mais para si, e sim para Cristo, que se deu por ele. E o desejo de Paulo é se gastar, se desgastar cada vez mais para que a igreja viva.
E por isso ele diz: eu sofro dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Porque ele sabe que a comunidade na presença de Cristo é o lugar onde a morte se transforma em vida. Isso é extraordinário. É extraordinário. A igreja como comunidade que rompe com a morte e traz pecadores para serem transformados pela vida de Cristo. E o modelo para isso somos nós, através desse amor. Por isso Jesus diz: nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Quero deixar rapidamente, para a gente encerrar, alguns conselhos finais para sermos esses discípulos do amor. Primeiro, tenha uma espiritualidade contagiante. Cristão não é esse bicho esquisito, todo cheio de regras, todo hermético, todo fechado, todo durão. Não. Cristão é contagiante. Ele demonstra a alegria de Cristo na alma e no coração. Então converse com as pessoas, reparta o discipulado de Jesus com graça, com amor, com compaixão, com vida. A igreja de Atos 2, ela caiu na simpatia do povo, porque permanecia unida nessa doutrina dos apóstolos, no ensino sobre o amor. E o Senhor, dentro da sua soberania, acrescentava aqueles que deveriam entrar nessa comunidade, mas ela era uma igreja contagiante, com uma espiritualidade sadia e dinâmica, cheia de graça, cheia de amor, presente na vida dessa comunidade. Segundo, não se concentre apenas em tarefas, mas em relacionamentos com as pessoas. James Hunter, no seu livro Monge Executivo e o Executivo, ele diz algo bem sério que me chamou a atenção. Eu leio de tudo, viu, gente? De tudo, e aí eu capto o que é essencial e aplico para a vida, para o coração. Ele diz: eu me concentrei nas tarefas e me descuidei dos relacionamentos. Tudo na nossa vida gira em torno dos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Sem uma pessoa eu não posso me conhecer como um ser humano de fato. Não dá, não tem jeito disso acontecer. Saiu uma entrevista na revista Veja, depois você acessa lá no Google, que fala sobre a doença da alma. E foram entrevistadas algumas pessoas e o pessoal cita lá a experiência de Abraham Lincoln, o ex-presidente dos Estados Unidos, e do cantor Mick Jagger. E lá há o relato de como você se sente quando você está sozinho, quando você não tem ninguém. E o Van Janier, ele diz algo que me chama muito a atenção. Ele diz que a comunidade do povo de Deus é esse lugar onde você pode se sentir gente, onde você pode ser amado, onde você tem alguém para abraçar. Não é o lugar da distância, é o lugar da aproximação, é o lugar do encontro, é o lugar onde você jamais se sente só. É o lugar onde você anela a vida e não a morte. É o lugar onde há luz e não negritude, não trevas. É o lugar onde pessoas têm comunhão, onde as pessoas se abraçam, onde as pessoas se ouvem, onde as dores são sanadas por causa dessa obra divina da comunhão. Não sejamos pessoas sós.
Abramos o nosso coração para dividir o espaço da amizade, dos relacionamentos. Essa é a nossa missão como igreja, como família divina. Abramos o nosso coração para andar ao lado do próximo, porque nisto nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Em último lugar, terceiro lugar, cresça servindo as pessoas ao seu redor. E aí eu quero fazer de propósito uma ponte. Hoje de manhã eu falei sobre Davi, falei sobre a amizade dele com Jonatas, e eu quero citar a experiência que Davi teve servindo ao seu amigo Jonatas, sendo leal à amizade para com Jonatas. Em casa você lê o texto de 2 Samuel, capítulo 9. Davi pergunta para Ziba: Ziba, tem alguém da casa de Saul vivo? Para eu fazer alguma coisa, restituir as terras? Ziba diz: tem sim, um filho de Jonatas. Mefibosete, uma desgraça. E ele mesmo diz: eu sou um cão morto. No processo de fuga, a serva que cuidava de Mefibosete, de alguma maneira teve alguma dificuldade, e aí Mefibosete caiu, levou um tombo e ficou coxo dos pés. E aí, Davi manda chamá-lo para o palácio. E Davi, aqui eu fico imaginando o encontro. Davi diz: então você é filho de Jonatas, Mefibosete. Você é filho de Jonatas. Que coisa extraordinária, Mefibosete. Seu pai foi meu amigo. Seu pai me defendeu, seu pai me honrou. Seu pai me protegeu do seu próprio avô, que queria dar cabo à minha vida. Mas um dia eu tive um encontro com o seu pai, no campo. Nós choramos juntos, viu, Mefibosete? E seu pai pediu para que eu fosse fiel a ele em aliança e não se esquecesse da sua geração. E pelo que consta, Mefibosete, você é geração de Jonatas. Então, meu chapa, a partir de hoje, você toma café comigo no palácio, pode mandar trazer as suas coisas, você morará comigo no palácio, você almoçará comigo no palácio e você jantará comigo no palácio. Tem mais, Ziba? Faz o seguinte, pode restituir todas as terras de Saul para Mefibosete, porque ele é filho de Jonatas, o meu amigo com quem eu fiz aliança na presença do Senhor. Mefibosete olha para Davi: Senhor, meu rei, como que um cão morto pode comer à mesa do rei? Eu imagino Davi no terraço do palácio, nesse papo, tomando um café, dá uma risadinha e fala: Mefibosete, eu acho que você não entendeu. Seu pai era meu amigo, e você é filho dele, eu fiz uma aliança. Não se fala mais nesse assunto. Você comerá à mesa do rei todo dia. Você é um filho do palácio. Você agora é um filho do rei. Você agora é um membro nobre do palácio. E não se fala mais nesse assunto. Cito para vocês George Washington Carver. Seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida dependerá da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos,
da sua compreensão para com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes, porque algum dia na vida você poderá ser um deles. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes. Que a graça do Eterno caia sobre nós, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça um pouco e falemos mais uma vez com o Senhor. Deus bendito, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio que Tu nos dás de ouvirmos mais uma vez a Tua voz. Toque em nós com esse amor divino, esse amor celestial. Ajuda-nos a amar a nossa esposa, Deus. Ajuda-nos a nos entregar de corpo e alma para elas. Ajuda-nos a nos renunciar em favor delas, ó Deus. Ajuda as esposas aqui a amarem incondicionalmente os seus maridos e a respeitá-los no Senhor com submissão que glorifica a Ti. Ajuda-nos a amar os nossos filhos com amor gracioso, com amor de renúncia, com amor de entrega. Ajuda os filhos a amarem os seus pais, a olharem para eles com respeito, com graça. Ajuda-nos a nos amar como irmãos, ó Deus, como povo Teu. Coloque em nós o perdão diário, ó Deus, para nos aceitarmos como Tu nos aceitas. Ó Espírito, toca nos corações. Quebranta, trabalha, restaura, renova. Edifica, Senhor, aquilo que precisa ser edificado. Toque em nós, Espírito, por favor. Nós Te pedimos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém.